Boa noite, boa noite, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Então, continuando a falar sobre o batismo nas águas, que é em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele ordenou que seus apóstolos anunciassem a remissão de pecados em seu nome, em todas as nações. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 24 e versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Fazendo uma comparação de Lucas 24 e o versículo 47 com o batismo que está sendo anunciado hoje por muitas igrejas, há uma grande controvérsia, pois no batismo da Trindade não se menciona o arrependimento, a remissão de pecados, e muito menos o nome de Deus. Por aí percebemos que é uma contradição muito errônea acerca daquilo que Jesus ordenou que seus apóstolos fizessem. Nós podemos analisar que somente no nome de Jesus podemos receber a remissão dos nossos pecados. Atos capítulo 10 e o versículo 43 diz: a ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá remissão dos pecados pelo seu nome. Medite na palavra que diz: a ele todos os profetas dão testemunho. Isso significa que não somente os apóstolos pregaram a remissão de pecados em nome de Jesus, mas que os profetas também criam na mesma doutrina do nome e criam do mesmo Deus, no mesmo Deus que pregamos hoje. Todos os apóstolos de Jesus Cristo pregaram o arrependimento e a remissão de seus pecados em nome do Senhor Jesus. A prova mais clara está escrita no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 37 e o versículo 38. O povo perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados. Podemos entender nesta passagem das Sagradas Escrituras que todos os outros apóstolos do Senhor Jesus estavam ali presentes, dando apoio a Pedro, pois o versículo diz: e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, mostrando assim que todos os apóstolos estavam ali para apoiá-los naquilo que se pregava naquele momento. Mais à frente vemos também essa palavra que Pedro pregou no dia de Pentecoste, sendo pregada também pelos demais apóstolos de Cristo, como confirmação da mensagem de Pedro, que Pedro pregou em Atos, no capítulo 2, o versículo 38. Veja que eles estavam todos de comum acordo. Veja que eles estavam de comum acordo no dia de Pentecoste, com a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro sobre o arrependimento e sobre a remissão de pecados em nome do Senhor Jesus, pois aquilo que Pedro estava pregando acerca do batismo estava sendo tudo concordado com os demais apóstolos naquele dia. E ali não havia nenhuma contradição, pois se houvesse alguma contradição, algum dentre os apóstolos se levantaria para rebater o assunto anunciado por Pedro, mas não houve contradição, pois todos viviam em comum acordo, assim como a Bíblia narra em Atos 2 e 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum acordo.
Podemos observar nos dias de hoje que os grandes líderes religiosos e pastores da nossa atualidade não estão mais pregando de comum acordo como os apóstolos pregaram com Pedro no dia de Pentecostes. Os grandes líderes de hoje, eles não querem concordar com Pedro acerca do batismo em nome de Jesus Cristo, assim como os demais apóstolos de Jesus concordaram, pois estão contra o batismo que Pedro pregou no dia de Pentecostes e caindo assim no erro e levando multidões para o engano, deixando a crença verdadeira e caindo no descrédito, levando milhares e milhares de pessoas a receber o batismo onde não se menciona o nome de Deus, o arrependimento e nem a remissão dos pecados, fazendo-se contraditórios aos ensinamentos apostólicos, vamos dizer assim. Então podemos confirmar que o ministro que prega o batismo que não contém o arrependimento e a remissão de pecado, esse ministro não é um ministro de Jesus, pois o ministro de Jesus ficaram com a responsabilidade de pregar o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações em seu nome. Lucas 24:47, quando esses ministros de hoje não pregam, Jesus ordenou que seus apóstolos anunciassem o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E se eles, os apóstolos, não tivessem cumprido a sua palavra, a sua ordem, eles estariam agindo em um espírito de rebelião e submissão ao Senhor Jesus. Hoje estamos vendo milhares de pastores, apóstolos, bispos e outros com esse espírito de rebelião, pregando uma palavra que não concorda e não apoia os ensinamentos pregados pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles estivessem lá no dia de Pentecostes ao lado de Pedro, eles teriam se rebelado contra Pedro, o mesmo que estão fazendo nos dias atuais com os ministros que pregam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há diferença nenhum do batismo pregado no dia de Pentecostes para o batismo que pregamos hoje. Eu já dei meu recado. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma noite maravilhosa e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Tchau.